Vou confessar que eu estava com saudade de ligar essa câmera pra conversar com vocês. Olá a todos, como vocês estão? Estamos começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vim trazer um vlog, mais especificamente não qualquer tipo de vlog. A gente vai fazer um vlog de leitura de Malibu Renasce. Pra quem acompanha o canal e assiste desde o início os vídeos e conhece os vídeos aqui do canal, sabe que eu já li Evelyn Hugo. Tem vlog de leitura de Evelyn Hugo aqui no canal. Se não me engano é o segundo vídeo do canal, é um dos primeiros. E também tem um vídeo de Daisy Jones and the Six, que é um vídeo onde eu falo sobre a série e comento sobre a série. Quando eu postei aquele vídeo, eu achava que ele tava perfeito. Hoje em dia, eu acho que ele tá meio ruinzinho, mas assim, né? A gente vai melhorando com o tempo e aí vai vendo que, na verdade, a gente não tava sendo incrível. A gente tava só fazendo o que a gente achava que era incrível. Por que eu estou mencionando esses outros livros, não é mesmo? Taylor Jenkins Reid, autora de Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, autora de Daisy Jones and the Six, que são fenômenos na literatura. Se vocês olharem no TikTok, a maioria das pessoas já leram esses livros, comentam sobre esses livros. E muitos influenciadores, esses livros são os favoritos deles. Tem vários influenciadores que falam e comentam sobre esse livro o tempo inteiro. Ou seja, além de a autora ter um nome de peso, a gente vai falar não só sobre qualquer livro da Taylor Jenkins Reid, a gente vai falar sobre a família Riva. Pra quem não é familiarizado, Mickey Riva, ele aparece em todos os livros de famosos da Taylor Jenkins Reid. Ele aparece em Evelyn Hugo, ele tem um papel importante em Evelyn Hugo, inclusive. Não vou deixar spoilers, pra quem não leu Evelyn Hugo ainda. Ele aparece em Evelyn Hugo, ele aparece em Daisy Jones and the Six, ele aparece em Carrie Soto, que eu também já li Carrie Soto aqui no canal. E agora a gente vai ter um livro só sobre essa família, né? Sobre o Mickey Riva e sobre os filhos dele, enfim. E eu quero comentar que eu já comecei a ler o livro, tá? Eu estou na página 76. Eu tô começando outro capítulo. Eu não sei qual capítulo é esse, porque os capítulos não são numerados. Eles são simplesmente assim. Caso esse tenha o ano, porque o livro... Eu já consigo falar um pouco sobre do que se trata, talvez? O livro, ele vai se passar em dois tempos narrativos diferentes. A gente começa o livro conhecendo a Nina Riva, que é a mais velha da família, dos filhos do Mickey Riva. E ela comenta sobre a vida dela ter uma merda. Aí depois dá acho que no próximo capítulo, talvez, eles passam pro passado e vai contar a história de como o Mickey Riva conheceu a June, que é a esposa dele, a mãe dessas pessoas que já estão velhas no presente. Vamos dizer que no presente, o Mickey Riva já tem os filhos, tanto que a filha mais velha dele, a Nina Riva, ela já foi casada, já não é mais casada, tá divorciada. Então, os filhos já são adultos no atual presente. Agora, no passado, eles vão contar como os pais deles se conheceram, certo? A narração é em terceira pessoa. Eu não sei se eu amo ou odeio esse tipo de narração, porque em alguma parte é legal a gente saber vários pontos de vista diferentes ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo fica confuso. E a gente não sabe se a gente tá entendendo direito, como é que tá acontecendo essa bagunça inteira, mas eu estou gostando. É o que eu posso dizer sobre minha opinião até então. Eu não sei se a narração tá tão boa quanto é a narração de Sete Maridos de Evelyn Hugo. Eu acho que em Evelyn Hugo a narração dela tem uma narração muito mais em primeira pessoa, e também é perfeita a narração, é incrível. Até porque a história é contada pelo ponto de vista da Evelyn Hugo. Agora aqui a gente vai conhecer, são 4 filhos, fora os pais, né? Então, tipo, a gente vai conhecer essa família. Então a gente tem que saber sobre cada ponto de cada um da família. E pelo que eu entendi, tem uma festa anual que acontece, que a Nina vai dar essa festa na mansão dela. E normalmente é uma festa onde é um ponto onde vários famosos vão se encontrar. É uma das festas mais aguardadas do ano entre as pessoas que conhecem. A única regra da festa é, se você sabe da existência da festa e sabe onde é a casa da Nina, você tá convidado. E é assim que funciona a festa dela. E até então, pelo que eu ouvi, cada irmão tá com um segredo diferente pra querer revelar nessa festa. Cada irmão tá com um segredo... Não cada um, né? A Nina só tá meio ferrada na cabeça. Tá com depressão, porque foi traída, coitada. Aí acho que é a mais nova, a Kitty, até então não tem nada pra revelar. Agora tem outros 2 lá que estão cheio de problema e querem contar um pro outro. Eu já sei que essa festa já vai dar BO. Eu ainda não cheguei no momento dessa festa, mas já tá meio óbvio que vai dar BO e eu já tô esperando justamente chegar nesse momento. Eu acho que agora vai ter o capítulo dos pais dele e no próximo talvez seja a festa. Eu tenho quase certeza que vai ser o momento da festa. Eu estou ansiosa para os momentos em que a Evelyn Hugo ou algum personagem do livro de Evelyn Hugo seja citado. Já foi citado a Célia St. James.
Quem conhece a Virgo sabe que é a diva. Enfim, gente, é isso, por enquanto. Eu vou ler mais o livro. Eu tô lendo em passinhos de tartaruga, vou ser bem sincera pra vocês. Porque eu não tô tendo tempo pra ler normal. E normalmente eu tô lendo na faculdade. Então eu tô lendo, tipo, enquanto eu espero a professora chegar na sala, nos intervalos, eu tô lendo na faculdade. Então enrola um pouquinho mais pra ler. Mas assim que eu tiver mais informações sobre o livro, eu tenho que trazer pra vocês. E venho trazer surtos também, porque a gente tá aqui justamente pra surtar sobre o livro. E há muito tempo, eu não passo tanta raiva em um livro quanto eu tô passando nesse. Tipo, eu estou com ódio. E não é porque o livro é ruim. O livro é bom, o livro é muito bom, mas eu tô com ódio do personagem, das atitudes do personagem. A gente já sabe que ele é um merda, só que aqui a gente descobre que ele é mais um merda do que ele parece. E, ai, eu tô com tanto ódio. Tipo assim, eu tava lendo na faculdade, gente, eu preciso relatar isso pra vocês. Eu tava lendo na faculdade, aí eu tava em uma cena que revelava um negócio lá. Eu não posso falar o que revela. Pra quem leu esse livro aqui, é a cena que a Carol chega na casa da Juni. Vocês vão entender. Quem leu vai entender. Gente, eu li a cena, eu fiquei de queixo caída. Eu quase gritei da faculdade. Porque normalmente quando a gente olha, a gente fica tipo, o quê? Eu não poderia falar, né? Porque senão todo mundo ia olhar pra mim. Eu tava na faculdade, tava na sala lá, tava em silêncio, porque tava todo mundo esperando o professor chegar. Eu fiquei com ódio. E depois teve umas cenas que se seguiram que me deu vontade de chorar. Eu tive que segurar pra não chorar dentro da faculdade. Eu gostaria de relatar que o início tava meio chato. Assim, eu acho que era porque tô numa ressaca literária. Então, às vezes, ou é o livro ou é eu. Então, o problema pode ser os dois ou só eu mesmo. No início tava meio chato, mas agora tá muito interessante. Porque eles já mostraram pra gente o caminho que o livro vai tomar. Então, tipo, eu já sei alguns segredos sobre várias pessoas da família que eu quero muito ler pra saber o que vai acontecer. De todo mundo descobrindo. Porque fora esse segredo que os pais guardam sobre os filhos, tem os segredos que os filhos guardam entre si. Então, eu quero muito saber como é que vai rolar isso e como é que vai acontecer toda essa história. Eu estou agora na página 92. Eu estou gostando e eu já estou em um ponto em que eu já tô querendo recomendar para as pessoas. Fala assim, leia, é muito bom. Eu gosto muito da Taylor Jenkins Reid porque ela é uma escritora muito legal. Eu gosto muito da pesquisa que ela faz pros livros, porque você se sente na época. E eu gosto muito da ideia que os livros dela são muito maduros. Normalmente a gente vai ler fantasia, coisa assim, é algo mais, querendo ou não, é algo mais jovem, sabe? Tipo, fantasia jovem, coisa assim. Até as fantasias adultas têm uma pegada um pouco mais jovem. Só que os livros da Taylor Jenkins Reid, eles são assuntos sérios, eles passam assuntos sérios. Eu me sinto uma adulta lendo os livros dela. Quando eu tô lendo um livro de fantasia ou qualquer outro livro, eu normalmente me sinto, é um livro, normal. Agora, eles tratam assuntos muito importantes, falam sobre assuntos que é normais acontecerem. Fora que todo o desenvolvimento das histórias da Taylor Jenkins Reid são incríveis. Aí eu gosto muito. Eu amo os livros da Taylor Jenkins Reid. Eu amei Evan Hugo, eu amei Daisy Jones, eu amei Carrie Soto. Amores Verdadeiros eu não vou dizer se eu gostei muito, porque eu acho que tá mais ou menos, meio termo. Mas eu li outro dela? Eu acho que eu li só esses 4, então esse é o meu quinto. Então já dá pra dizer que eu gosto muito dessa autora, né? Oi, gente, voltei aqui pra conversar com vocês sobre o livro que eu estou lendo, que é Malibu Renasce. Eu não lembro em que lugar, qual parte eu parei, que eu falei que eu estava na última atualização, mas atualmente eu estou na página 223. Então eu tô começando um novo capítulo, que eu não vou saber a numeração, porque simplesmente esses capítulos aqui não tem numeração, ele tá separado por horários ou por ano. Eu já passei da metade do livro, então falta só essa partezinha aqui de trás pra ler. E eu tenho algumas considerações pra fazer. Eu estou obcecada. Eu acho que eu estou sendo curada de uma ressaca literária, porque recentemente eu não tava conseguindo ler direito, porque toda vez que eu ia ler, eu não sei o que acontecia, que eu simplesmente não conseguia ler. Só que agora tá algo bem mais natural. Provavelmente é graças a esse livro. Pra mim, a história tá incrível. Eu estou amando ler isso aqui. Eu estou chocada. Eu estou chocada. Lembra que eu falei que tem várias coisas que tem que ser reveladas um para o outro? Porque eu sei alguns segredos que revelam pra gente, leitores, mas que não revelaram para os personagens em si. Tipo, um guarda segredo, mas ainda não contou pro outro. Então, a gente descobre mais segredos ainda nesse nível. E até então, a gente tá tipo, tem tanta coisa pra acontecer que eu estou chocada. As coisas que estão acontecendo nessa história estão me dando ódio. A gente já sabe disso desde o início do livro, que a Nina Riva, que é
entre aspas, a protagonista, né, que é a filha mais velha do Mickey Weaver, ela foi traída e aí agora ela tá solteira, lidando com isso, entre aspas, né, porque o livro não vai girar todo em torno dessa traição dele, mas, tipo, tecnicamente, as atitudes que ela toma quando ele vai tentar conversar com ela tá me dando raiva. Quem leu vai entender justamente o que ela fez. E me deu um pouquinho de raiva. Tem outros personagens também que tá me dando raiva. Um deles é o Rude. O Rude, ele é o terceiro filho. Tecnicamente, ele fez algumas coisas, assim, que tá me dando raiva. Eu acho que também faz parte das plots. Todo mundo guarda segredos. Todo mundo tem coisas que não querem contar um para as outras. Só que o que ele tá fazendo com o irmão dele, os dois, eles são meio que gêmeos, sabe? Então, tipo, eles cresceram juntos. Eles têm uma conexão de que, tipo, eles não escondem nada um do outro. Eles não, tipo assim, fazem tudo um pelo outro. Então, tipo, eles têm essa conexão importante entre si, né? E agora ele tá guardando um segredo que tá me dando ódio do fato dele ainda não ter conversado com o irmão dele e não ter criado maturidade o suficiente pra resolver esse problema. Então eu tô com raiva por causa disso também. A Kitty é a mais novinha deles, né, dos 4. Até então, eu estou com algumas suspeitas sobre ela. Mas até o momento, eu estou amando isso daqui. Os conflitos que tá tendo entre eles, a história deles, principalmente dessas crianças, porque elas tiveram que lidar com o cara aqui, o Mickey Weaver, né? No caso, a gente pensa, pô, elas são filhas do Mickey Weaver, famosas, né? E o livro ainda começa contando pela Nina, então não começa contando o início. Então, o que a gente sabe no presente é que eles são ricos. Aí a gente fala, pô, cresceram, né? Mas o que essas crianças passaram. Gente, eu chorei muito momentos desse livro, porque a mãe desses 4, ela me deu nos nervos em muito momento, apesar de eu ter entendido, entre aspas, a depressão que ela tava e o que essas quatro pessoas passaram, esses irmãos passaram quando eram crianças, pra conseguir sobreviver e lidar com tudo que estava acontecendo ao redor deles, o que eles tiveram que fazer, abrir mão pra poder conseguir estar vivos. Gente, eu chorei, tá? Eu segurei pra não chorar. É isso que eu tenho pra comentar com vocês. Eu volto na próxima atualização. Provavelmente na próxima atualização eu já tenha ou terminado o livro ou quase terminando. Aí eu quero saber. Mas pra dizer pra vocês, eu estou na parte da festa, tá? A festa que eu falei que provavelmente ia ser o grande plot, o grande ponto de virada. Eu já estou na festa. A festa começa às 7 horas da noite. O livro ele é dividido em horários. Então a gente vai saber, por exemplo, os horários do presente. No caso, no presente tá por horário. Por exemplo, aqui, ó. 2 horas. Aí no passado só fala o ano que tá acontecendo aquilo, né? Por exemplo, aqui, 1959. É isso, é assim que tá dividido o livro. E a festa é a parte 2, né? Das 7 horas da noite até 4 horas da madrugada. Então eu estou lá pelas 9 horas da noite. Até então, teve uma coisa importante assim que aconteceu, que inclusive eu estou chocada, que é mais merda que o Rude fez com o irmão dele, que vai machucar o irmão dele na hora que ele for saber, né? Mas aí a festa ainda não acabou, eu sei que ainda vai piorar. É isso. Depois eu volto pra contar pra vocês. Eu vim justamente pra comentar isso com vocês, que eu estava certa sobre a irmã mais nova deles. Caraca, eu estava muito certa sobre ela. E eu estou agora em êxtase. Eu quero muito saber o que vai acontecer. Fica meio nítido. Ai, gente, já tava nítido desde o início. Eu falei assim, caraca, eu tô sentindo que é. E era. Tô muito feliz. Eu estava super certa. É isso. Chegou o momento mais esperado do vlog, o momento que a gente fala, eu finalmente terminei. Eu não tô bem. Eu não tô nem um pouco bem. Eu acabei de terminar nesse exato momento. A primeira coisa que eu fiz foi ligar a câmera e começar pra falar com vocês, porque eu simplesmente estou encantada. Esse livro é perfeito. Ele é incrível. Eu adoro o fato de como a autora, Taylor Jenkins Reid, ela consegue criar uma conexão com os personagens, com a gente. Tipo, a gente consegue se conectar tanto com os personagens que a gente começa a ler o livro e continua lendo o livro só porque a gente quer saber o que vai acontecer com eles, porque a gente quer entender a história deles, quer entender o que vai estar rolando, a gente quer saber, porque a forma do livro dela é um pouco biográfico, querendo ou não. Evelyn Hugo é desse jeito, conta a história da Evelyn, os 7 maridos dela. Daisy Jones conta a história da Daisy Jones e dos
The Six, né? Como funciona a criação da banda até o final. Carrie Soto também conta a carreira da Carrie, conta o que acontece com ela. Então, querendo ou não, tem esse estilo de contar a história de famosos de uma forma um tanto, entre aspas, biográfica. Mas não é aquele chato, tá, gente? É totalmente diferente, até porque essas pessoas não existem na vida real. Da forma como ela desenvolve os personagens, como ela escreve sobre eles, como ela fala sobre cada um deles, faz com que a gente ache que eles existem. É igual o Evan Hugo ou Daisy Jones. Às vezes, a minha cabeça ainda não raciocina que Daisy Jones and the Six nunca existiu, porque eu consigo abrir o Spotify e escutar as músicas dele. E eles nunca existiram. Então, eu adoro o fato de que a Taylor Jenkins Reid, ela consegue criar essa conexão com a gente. É simplesmente incrível. E os personagens, cada um deles são incríveis, são perfeitos, a gente consegue entender cada um deles, a gente entende a dor de cada um, a gente entende o que cada um tá sentindo, a gente sente pena deles, a gente sente raiva deles. Tipo, ela consegue deixar a gente ter todos os sentimentos sobre eles ao mesmo tempo. E é incrível como ela mostra o pior lado de cada um também. Tipo, ela mostra como o pior lado de cada personagem, e faz a gente lidar com isso, tipo, cara, ninguém é perfeito. E muitos livros, às vezes, os personagens acabam parecendo ser totalmente perfeitos. E a Taylor Jenkins Reid, a forma como ela desconstrói isso, sabe? Tipo, ela mostra defeitos dos personagens. Ela só não mostra esses defeitos, como ela também faz a gente entender eles e, tipo, sentir empatia por eles. Tipo, pô, eles também têm defeitos, entendeu? Então, tipo, faz total sentido. E eu amo isso nela. O livro é perfeito, ele vai contar essa história desses 4 irmãos, os filhos do Mick Riva, e a gente vai entender a história deles, como eles, desde o nascimento deles, entender a história de amor do Mick e da mãe desses 4, e vai entender tudo. E, ai, gente, eu chorei horrores no final desse livro. Mas ele começa falando sobre uma coisa, ele termina reconstruindo essa coisa. Então, tipo, ela começa, desenvolve e dá um fim que a gente quer. Então, tipo, cada fim que cada personagem teve foi incrível, cada história que cada personagem teve foi incrível. É simplesmente uma delícia ler esse livro, ler livros dessa autora, porque é simplesmente incrível entender os personagens, é simplesmente incrível aprender sobre esses personagens. Então, cara, só leiam. Eu acho que eu gostei mais desse livro do que eu gostei do livro da Carrie Soto. Provavelmente eu já falei da Carrie Soto aqui no canal alguma vez, algum vlog, alguma coisa assim. O da Carrie Soto, ele é bom, muito bom, eu gostei muito do livro da Carrie Soto, mas eu consegui sentir mais empatia pela Nina, e agora eu entendo os dois lados do triângulo amoroso. Eu não tô bem. Também tô tentando entender porque eu deveria ter lido Carrie Soto depois de ter lido isso aqui. Só que, na verdade, eu fui ler Carrie Soto antes, então meio que foi um pouco confuso na minha cabeça, porque aqui a gente odeia Carrie Soto. No livro da Carrie Soto a gente ama a Carrie Soto. Então, eu já comecei o livro amando a Carrie Soto. Então, tipo, eles chamando ela de vaca. Eu, tipo, gente, por que isso? Se bem que no livro da Carrie Soto a gente tem justamente por isso, porque a personalidade da querida é... Enfim, gente, o livro, ele é incrível. A escrita da autora é muito boa. Apesar de eu ter sentido uma diferençazinha no livro dela, eu acho que é por causa da narração em terceira pessoa. Sei lá, no início eu tava me estranhando um pouco a narração da autora, um pouco sobre a história, sobre como ela narrava a história. Mencionava o nome do mesmo personagem 500 vezes por causa da terceira pessoa, né? Não tinha outra forma de descrever o personagem além de falar o nome dele. Eu fui familiarizando de volta com a escrita dela e fui voltando a gostar. E também eu acho que tem alguns momentos que foi desnecessário. Tipo, tinha momentos aqui no livro que ela poderia ter cortado. O livro já é pequeno, mas tinha cenas, capítulos que simplesmente não fazia sentido estar lá. Tipo, teve no momento da festa, né, que tava acontecendo a festa. Às vezes ela narrava um capítulo sobre a perspectiva de um personagem nada a ver, que não tem nada a ver com os personagens principais, que simplesmente estava lá por estar lá e ela narrava a história deles. Então, tipo, não entendi a necessidade disso. Poderia facilmente ser tirado e ir direto ao ponto, porque seria bem melhor dessa forma. Mas em questão de estrutura narrativa, em questão do arcos dos personagens, tá incrível. Eu simplesmente estou apaixonada nesses 4. Eu gostaria muito dela lançar um livro, porque eu acho que não é muita cara da trilogia Jenkins Reid lançar continuações. Mas seria muito perfeito ter um livro contando
contando após a história desses personagens, porque dá pra contar mais, tem mais coisas pra ser contada. Eu quero muito saber o que tá rolando com a Nina agora, com o Jai, com o Rudy, o que eles estão fazendo da vida deles agora, depois de tudo que rolou, com a Kitty e com a Cassie também. Tô ansiosa. Nossa, eu quero muito saber o que tá acontecendo com eles. Vamos entrar no Instagram da querida e falar: querida, escreva uma continuação de Malibu, porque a gente tá precisando. Bom, gente, no geral é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vlog, que vocês tenham entendido sobre o livro, decidido se querem ou não ler também, se isso tem ajudado vocês, influenciado de alguma maneira. Comenta aqui embaixo também para saber se vocês já leram, ou se a opinião de vocês sobre o livro, caso seja opinião diferente da minha, ou também a mesma opinião que a minha, tanto faz. É isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!